a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, é necessário a todo discípulo permanecer na verdade da palavra de Deus. E como permanecer na verdade em meio a tantas mentiras dentro das igrejas nos dias de hoje? Né? Como permanecer na verdade em meio a tantas mentiras dentro das igrejas nos dias de hoje? Há muito engano no meio da igreja, muitas coisas ruins que acontecem. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, lá no versículo 30, ele diz, 29 e 30, ele diz assim, ó, que ele chamou os presbíteros de Éfeso e começou a explicar, a falar do evangelho que ele tinha pregado. E ele falou que ao sair daqui, surgirão lobos devoradores que farão discípulos após si. Então, são o que os muitos fazem, são discípulos para si, não discípulos para Jesus, mas discípulos para eles mesmos. Por isso eles falam coisas para agradar a multidão. Aqueles que falam coisas para te agradar, mas que não falam a palavra de Deus, que não falam que você tem que mudar de vida, que você precisa andar conforme a palavra. Esses são aqueles que querem fazer discípulo após si. Querem seguidores. Assim como nós vemos no mundo, como nas redes sociais, está cheio de pessoas procurando seguidores. Nas igrejas também está cheio dessas pessoas, em busca de seguidores. Mas aquele que ensina a verdadeira palavra, o discípulo de Jesus, ele ensina a verdadeira palavra, ele mostra para o irmão o seu erro, mostra para o irmão que ele deve andar na verdade do Evangelho. Ele ensina com amor. E mostra que o verdadeiro caminho é estar na presença do Senhor Jesus. E não estar preocupado em ter discípulo para si, mas fazer discípulos para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro discípulo do Senhor. É realmente assim que nós devemos viver na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo fez isso, alertou do que iria acontecer. Quando ele escreveu para Tito também, ele fala, deixou Tito lá na ilha de Creta, para que ele ensinasse aquele povo a andar na verdade, ensinar o verdadeiro evangelho. O povo andava com um evangelho distorcido, tentando voltar para o judaísmo. E então o apóstolo Paulo deixou Tito lá e falou, ensina para eles aí a verdade. E lá no capítulo 2 de Tito, da carta de Paulo ao Tito, ele fala, e tu, porém, fala o que convém, que é a sã doutrina. Então, isso é que o discípulo de Jesus tem que fazer, em meio aos erros, em meio aos enganos. Como eu perguntei aqui, como viver, como permanecer, na verdade, em meio a tanto engano? Permanecendo, perseverando na sã doutrina que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. É isso que a palavra de Deus pede para cada um de nós, é permanecer na palavra de Jesus. Porque o discípulo, amados, ele ouve a voz de Jesus. Hoje, no mundo há muitas vozes, muitas pessoas falam de várias e várias formas, e há muitos mestres nos dias de hoje. Hoje nós vivemos a época do conhecimento, nós temos todas as formas e várias maneiras podemos conhecermos, porque temos livros, temos a internet aí que num clique nós acessamos o mundo todo. Há muitas vozes, mas Jesus falou que o discípulo dele ouvirá a sua voz. Louvado seja Deus. E não confundirá a sua voz com a voz do mercenário. Louvado seja Deus. Então, aquele que é discípulo de Jesus, ele não confunde a voz do seu mestre com as outras vozes, com a voz dos mercenários, com as vozes dos lobos devoradores que há nos dias de hoje. Ele entende pelo Espírito Santo a voz do seu mestre, porque quando o seu mestre fala, ele, discípulo, está sempre pronto a ouvir a voz do seu mestre. E como nós ouvimos aqui, ouvimos um hino maravilhoso, o mestre cuida do seu discípulo. Aleluia. Quantas vezes nós estamos para baixo, caídos, deprimidos, tristes, angustiados. Nós estamos, às vezes, dias difíceis, querendo desistir da caminhada.
desistir de ser cristão, de ser crente, desistir de vir à igreja. Quantas vezes a gente está assim, né? Querendo desistir de tudo. E aí acontece o que nós ouvimos aqui naquele hino. O mestre deixa as 99 e vai atrás da ovelha que está ali, querendo fugir do aprisco, querendo ir embora. Aleluia. Ele vai ao nosso encontro. Aleluia. Ele cura as nossas feridas e Ele nos traz de volta para o aprisco. É isso que o mestre faz com o seu discípulo. É isso que o Senhor Jesus faz com as nossas vidas. Eu tenho vivido isso e eu creio que os irmãos também têm vivido isso nas suas vidas. Porque, às vezes, as lutas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, querem nos afastar de Jesus. Mas o mestre vai ao encontro do seu discípulo e nos traz de volta para o seu aprisco. Louvado seja Deus. E por isso estamos aqui perseverando na presença do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele tem cuidado das nossas vidas. E o discípulo também, o Senhor Jesus, Ele dá poder aos seus discípulos. Louvado seja Deus. Todo discípulo de Jesus. Eu aprendi no catolicismo que para expulsar demônios, para fazer algumas outras coisas, existiam pessoas específicas para fazer essas coisas. Teria que ir ao encontro do líder maior lá do catolicismo, para que ele instruísse essas pessoas, para que elas fossem aptas, para que pudessem expulsar demônios e fazer algumas outras coisas. Mas a palavra de Deus fala em Marcos capítulo 16, versículo 17. E os sinais seguirão a que crerem. Aleluia. Louvado seja Deus. O sinal seguirá o discípulo. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Aleluia. Porão a mão sobre os enfermos e curarão. Aleluia. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. Louvado seja Deus. O discípulo recebe de Jesus poder e sinais do céu. Aleluia. Provando que Deus é com esse discípulo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, aquele que serve ao Senhor recebe poder do Senhor. Aleluia. Poder para vencer as lutas, poder para vencer as dificuldades, poder para expulsar os demônios. Aleluia. Poder para curar os enfermos. Aleluia. Isso é nos dado pelo nosso mestre. Pelo nosso mestre, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz isso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, como nosso mestre, está conosco todos os dias das nossas vidas. Louvado seja Deus. É uma promessa que Ele nos fez. Lá em Mateus 28, versículo 9, 28, versículo 20. Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus subiu aos céus, mas Ele deixou o Espírito Santo, aleluia. Ele diz, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, para que Ele mande o Consolador, para que fique convosco para sempre, aleluia. Louvado seja Deus. Então você não está sozinho, você está com Deus, o Espírito Santo está em você, está em mim, através do Espírito Santo. Deus está em nós através do Espírito Santo, e Ele conduz as nossas vidas todos os dias, aleluia. Os dias são bons, Ele está conosco. Os dias são maus, Ele está conosco, aleluia. Você está triste, Ele está com você nos momentos tristes. Está alegre, Ele também está ali. Mesmo que você não compartilhe com Deus aqueles momentos felizes, Ele está ali, aleluia. Louvado seja Deus, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, aleluia. O próprio Jesus falou em Mateus, em João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Uma das coisas do discípulo é amar o seu mestre, e aquele que ama o mestre, aleluia, guarda a sua palavra, aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o discípulo ama o seu mestre. Aleluia. O discípulo de Jesus ama o seu mestre. Vivemos um tempo em que diz que há muitas verdades, né?
Já conversei com algumas pessoas e preguei o evangelho que diz assim, não, essa é a verdade que você está pregando, eu tenho a minha verdade. Então, muitos dizem que há muitas verdades, e que a verdade é relativa, da forma de quem crê, de quem acredita. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Louvado seja Deus. E ela não muda. Aleluia. Ela não muda. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. A palavra de Deus não muda. Então, o que Jesus falou na sua palavra, homem algum consegue mudar essa verdade e mudar essa realidade. Então, para finalizarmos, 1 Pedro 2,9. Eu gosto muito desse versículo, e que a palavra de Deus diz, vós, que antes não era povo, né? Mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja Deus. Vós sois nação santa, sacerdócio real, o povo adquirido, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Esse povo somos nós que somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E se você que está nos assistindo, nos ouvindo, não é discípulo de Jesus, Deus está te dando essa oportunidade para você se prostrar aos pés do Senhor Jesus e confessá-lo como seu Salvador, como a única e verdade absoluta que nós temos, que é a palavra de Deus. E que Jesus nos fez uma promessa. Qual foi a promessa? 1 João 2,25. E essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Louvado seja Deus. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.